Bom dia. Amém. Bom dia, bom dia. Bom dia. Louvado seja o Senhor por mais um dia, mais um dia. Deixa eu desligar aqui a minha música. Deixa eu ver. Eu sempre põe um fundo musical. Amém. Graças a Deus, nós estamos aqui aprendendo. Estava aqui lembrando na hora que eu liguei aqui o Zoom. Eu falei, nossa, como que eu apanhava com esse Zoom agora é tão rápido para pôr imagem, para pôr o áudio. Então, como que nós evoluímos, né, Márcia? É Louvado seja verdade. o Senhor. Eu tô vendo, eu sempre falo a Raunita, mas não é a Raunita. Deixa eu pôr o óculos aqui. É a É a Renata. Renata. Gente, esse óculos meu tá ruim demais. Amém, amém, amém. As meninas elas estão aí acordando. Bom dia, louvado seja o Senhor para aquelas que já estão aqui conosco e aquelas que não puderem. Amém. Nós já entendemos o que está passando. E esse friozinho também, né, Márcia? Nossa, Aleluia. está geladinho. Meu Deus, aqui tá frio demais. Tá bem Vou gelado. agradecer. Vou orar aqui, porque aí você fica de olho aí na produção. Tá. Amém, amém, amém. Deus Todo-Poderoso, em nome do seu Filho, em nome do nosso amado Redentor e Salvador, Jesus Cristo, eu te louvo pelo dom da existência que nos visitou hoje. Como nós somos grata, quando nós olhamos para nós vimos, Senhor, e acreditamos e temos a convicções sólidas. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, nós nem existiríamos mais. Obrigada, Deus de amor, obrigada, Jesus Cristo, pela tua misericórdia, pela tua paz, pela tua graça. Obrigada, Deus Espírito Santo, sustentador. Eu te agradeço pela vida de cada uma dessas mulheres. É um número bem expressivo nesse grupo Rosa do Deserto. Nem todas mais participam, mas eu creio sim, Senhor, no Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, tudo, o princípio do tempo, tudo no seu tempo. Senhor, eu te louvo por ter levantado a Márcia, por ter levantado eu, essas mulheres, por 5 anos. Sim, Senhor, nós não sabemos se isso ficará, Senhor, amanhã ou mais um ano, mas nós temos a plena convicção como o Senhor nos treinou, como o Senhor nos treinou, como que o Senhor nos ensinou, como o Senhor trouxe revelações, segredos do céu para nós, como nós somos disciplinada. Então, Senhor, eu sei que todas aqui já estão preparadas para pegar arcos fortes, como diz o salmista. Obrigada, Deus, obrigada. Vem sentar à mesa conosco. Vem sentar à mesa, nós te convidamos. Essa mesa tão farta, aleluia. Obrigada. Vem sentar à mesa, nosso Salvador, nosso Remidor, o Mestre dos Mestres, Racanderamá. Vem sentar à mesa, Deus Espírito Santo, sustentador. Oh, ponto 5 de conexão entre tudo que é divino, tudo que é poderoso e toda a glória de Deus. E eu termino esta oração te pedindo, como está escrito na carta de Efésios, capítulo 1, 17. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê, nos dê sabedoria e revelação no seu pleno conhecimento. Nós estamos famintas e cada vez que nós, Senhor, te conhecemos, vamos em águas mais profundas, toda a nossa natureza é transformada. E eu creio em nome de Jesus e todas essas mulheres e outras que vão ouvir este devocional que vai ficar gravado, Senhor, banha elas no teu sangue. Banha no teu sangue precioso, o sangue de Jesus seja passado nos umbrais das nossas portas. O sangue de Jesus é bênção para nós, nos defende, nos protege, visita os nossos filhos, defende eles, protege eles. Há poder na tua palavra, há poder no teu nome, Jesus, e há poder no teu sangue carmesim. Aleluia. Amém. Amém. Como é maravilhoso. Eu vou ler o Cântico de Maria, né? Que a gente sabe que o cântico é um louvor, ela louva a fidelidade de Deus, as suas promessas, e nós temos promessas de Deus aqui, cada uma tem promessas.
Então, é Lucas capítulo 1, para a gente dar honra à palavra de Deus. Lucas capítulo 1, verso 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque é poderoso e me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Agiu com seu braço valoroso, dispensou os que no coração alimentava pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos. Amparou-se a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeram aos nossos pais. Amém, amém. Que maravilhoso, né? Que maravilhoso esta oração. Muito bom, muito bom. E aí, meninas, vocês contemplaram? Contemplaram? Contemplaram muito esses dias? Não ficaram curiosas? Esses dias eu não tive tempo de contemplar, não. Imagino, minha filha, imagino. Esses dias foi bem corrido, a mente muito acelerada, precisando Minha de filha. na verdade, precisando de contemplar, sim, de parar, mas esses 2 dias foi bem intenso. Amém. Que a gente tenha essa consciência que precisamos parar, porque é maravilhoso, tem muito mais, é muito mais profundo esse estudo de contemplar. Eu queria passar para vocês aqui. Ontem eu estudei, aí falar assim, nossa, Ivanete, você estudou ontem? Aí eu fico aqui pensando, meu Deus, a gente tinha que ter uma escola. Você lembra das escolas de profeta? E tem muitas outras escolas. E nós tínhamos que fundar uma escola com a pureza do evangelho, com tudo que nós já fizemos, mas tem que ter mulheres com bravura espiritual, mulheres que está disposta a se doar. Nós precisamos mais disso, né? Então vamos lá, 8º princípio já está encerrando, amém? E quando encerrar, eu vou mandar um material para vocês, né, da última série da Mulher do Reino de Deus, para vocês lerem, e a gente comenta e encerrou, né? Então vocês estão aí nutrida de material lá no grupo, maravilhoso, né? Então vamos lá? Então, bom dia novamente para vocês. Maria vivia e ensinava a arte da contemplação da natureza. Definição de contemplar. Lembrando vocês que cada capítulo, cada princípio, no meu livro, depois eu vou tirar a fotografia para vocês, tem muita referência bíblica, muitas reflexões de ensino que nós já aprendemos. Então, ontem alguém me chamou no privado e fez uma pergunta sobre esse livro, né? Porque às vezes as pessoas, ela olha, ai, doutor Augusto Cury, né? E vem aquelas mesmas perguntas que eu lembro que foi num processo seletivo que eu fiz, né? Ah, mas ele escreve só mensagem motivacional? E aí eu falei outras coisas, depois eu quero abordar para vocês, mas não vai dar tempo, né? Então eu falei, gente, olha o meu livro, que maravilha que está. Então Deus, ele revela para nós que nós pegamos autores, homens que foram inspirados, porque se ele tem essa mente, ele não é só um doutor, ele tem vários títulos, várias pesquisas, é um grupo de pesquisa. Então a honra é dada a ele, a Deus, que Deus tem permitido esse homem hoje conhecer a palavra de Deus, ele já é um cristão, mas
é maravilhoso Deus falar, olha só, eu trouxe vocês para falar de educação, o que nós estamos precisando é investir na educação, mas primeiro para vocês investir na educação na educação de matérias humanas, vocês têm que voltar para dentro de si e entender. Aí o Senhor me põe para sentar e começa a trazer textos bíblicos para não ficar solta nosso estudo nem a nossa leitura. Então vamos lá, a definição de contemplar é fixar os olhos. Nós temos que aprender a começar a escavar, a ver o conceito do que Deus deseja revelar mistérios para nós. Definição de contemplar, fixar os olhos, observar atentamente. Porque se eu estou nesse mundo, é o mundo físico, é o mundo das emoções e o mundo espiritual. Eu tenho que aprender a contemplar para observar atentamente. Porque tem uma batalha espiritual. Tem coisas acontecendo no mundo físico que você tem que estar atenta. Tem coisas que estão acontecendo no seu interior, no mundo das emoções, que você tem que estar atenta, tem que conhecer. Contemplar, olha só, eu fui destrinchando, né? Contemplar é meditar, pensar, analisar e reconhecer. É saudável. Se eu paro, estou contemplando, que eu faço isso, eu começo a meditar no dom da existência, no Deus poderoso que me amou, amou esse mundo, de Deus que está mantendo o equilíbrio dessa terra, até o céu está segurando Jesus até hoje, para que muitos se arrependam. Eu começo a contemplar o Deus infinito e a minha finidade, como que não? Eu sou finita, né? Um Deus infinito e eu reconheço a minha fragilidade. Eu começo a pensar mais. Eu começo a pensar nos projetos, nos planos, na promessa de Deus. Eu começo a analisar as coisas. O que está acontecendo? Eu reconheço a soberania de Deus. Eu reconheço os atributos de Deus quando eu estou contemplando. Aí eu paro tudo, aí o meu cérebro desacelera e é saudável mentalmente. Outra definição de contemplar, essa é forte. Olha só, reservar um espaço para observar algo com mais intensidade. Lembre-se, não banalize. Você está reservando aí um espaço porque estamos caminhando numa era de muita evolução, muito rápidas informações. Mas você está entendendo que a contemplação é preciso reservar um espaço aí para você observar algo com mais intensidade, para você receber de forma natural um descanso e também receber o descanso de forma espiritual? Contemplar é adorar. Deus falou meu coração e vamos lá. Vamos caminhando, né? Se eu não conseguir passar todas as referências para vocês, vamos tentar. Senão, não vou estender muito também, tá? A Márcia me fala aí quando for mais ou menos 8 horas, tá, Márcia? Para a gente acelerar aqui. Não acelerar, tentar passar algumas coisas para você. Nesse oitavo princípio, ele vai falar mais que o menino Jesus contemplava, porque a mãe ensinou. Vai fazer uma pergunta. E eu já passo logo para a pergunta, para a gente não ficar estendendo. Como que nós, como as rosas do deserto, essas mulheres do reino, podemos afirmar que Maria contemplava a natureza? Fica a pergunta. Como que podemos afirmar? E como? Nós temos respaldo bíblico? Sim. As respostas têm várias vertentes. Então vamos lá. Vejamos, raramente alguém contemplou a natureza. Vejamos, raramente alguém contemplou a natureza como Jesus. E temos as referências bíblicas. Eu coloquei as referências bíblicas para você. Jesus contemplador. As parábolas apresentam uma comparação ou um contraste com o intuito de estimular
abra aspas, pensamentos, a decisão e a ação. Cada evangelho destaca aspectos particulares do seu ministério, o ministério de Jesus. Então, as atividades, eu tenho que voltar para falar para vocês, as atividades no tempo de Jesus, como o grupo vivia, como era o hábito cultural deles, era agricultura, pesca, artesanato, preparo dos alimentos. Então, eu quero lembrar vocês, aqui na minha vida, aqui em casa, tudo que eu ia fazer, eu chamava meus filhos para observar. E Deus me fez lembrar ontem, quando eu fui para a casa dos médicos lá olhar os menininhos, eu ensinei os meninos a parar para contemplar a lua. Olhava para o céu, eles olhavam as nuvens. Então, eles aprenderam comigo rapidinho a contemplar, porque eu fui lá e ensinei. E ela falava, cadê tia Neide? A lua não apareceu hoje. Aí eu falava, lá, ó, ela está em cima do seu telhado para te iluminar. Oh, papai do céu, eu fazia aquela história. Então, alguém ensinou esses menininhos a contemplar a serva do Deus vivo, né? Que estava lá. Então, eu trouxe esse alerta para vocês, antes de chegar nos respaldo bíblico, para entender. Jesus viveu numa ambiência de agricultura. Porque Ivane, nos estudos. Fala, meu filho. só cortando você aqui, porque eu lembrei, é, Fala. eu também tinha o hábito de fazer isso com os meninos, né? De ficar olhando as nuvens e a gente brincar de observar os formatos das nuvens. E hoje eles são adultos, né? Eu não sei o Gabriel se ele ainda tem esse hábito, mas eu e a Débora, a gente ainda tem o hábito de parar para contemplar o pôr do sol, sair para ver o nascer do sol. E a gente senta no meio da rua e para, né, para É ver o lindo, pôr né? do sol quando a gente está vindo do trabalho. E isso é muito bom e realmente nós precisamos manter esse hábito nas nossas crianças, porque eles estão muito com a cabeça para baixo o tempo inteiro. Eles não sabem Exato. mais olhar para cima, não sabe? É só para baixo, eles ficam o tempo todo assim. Preciso olhar. E Precisa. Deus nos ensina sobre contemplar. Tem as referências bíblicas. Então, eu quero que abrir a mente de vocês, que a cultura dos judeus, cada um, eles tinham o hábito de ter um pequeno terreno para cultivar seus próprios alimentos. É agricultura, pesca, artesanato, preparo de alimento. E vocês sabem, Maria faz. Eu tenho certeza que Maria preparava um pão. Ela mostrou que era um fermento para ele. Eu tenho certeza que quando ela foi colher alguma fruta ou passou por uma árvore, que eu fiz isso demais com os meus filhos. Então, como que Jesus fala do sal, o sal da terra? Mateus todinho. O livro de Mateus está trazendo as parábolas, em concordância com o livro de Marcos. Então, o sal da terra, Mateus capítulo 5, verso 13, a luz, os dois caminhos, a árvore e os seus frutos, Mateus capítulo 7. Jesus contemplava as árvores, parábola do semeador, Jesus entendia do terreno, da terra, quando ela era boa. Nós já falamos isso, ele vem de uma família, não era só um carpinteiro, eles tinham o hábito de ser agricultor, de cultivar, ele entendia de terra, da semente. Depois ele fala da candeia, ele observava assim. Criança, vocês podem ver que criança observa quando a luz vai embora, a gente acende uma vela, a criança não fica lá, nossa, fica fixado os olhos uma vela na lamparina, quando era no meu tempo, né? Aí a parábola da candeia está em Mateus capítulo 7, 5, quer dizer, a parábola da semente era a cultura naquela época. A maior parte das famílias cultivava um pedacinho de terra, então a semente, depois o grão de mostarda. Gente, foi fabuloso a história do grão de mostarda, Mateus capítulo 13. Jesus contemplou o cultivo do grão de mostarda, o fermento. Eu tenho certeza na hora que Maria estava preparando um pão ou um bolo, que antigamente a gente falava tudo pão e bolo era a mesma coisa. Porque aqui eu tinha o hábito de fazer pizza, eu fazia muito mais quitanda, meus filhos estavam em cima de mim o tempo todo. Mãe, eu quero limber a rapa. Mãe, eu quero fazer isso. A Juliana aprendeu a fazer bolo muito cedo, então eu tenho certeza que isso é de mãe. E Maria tinha isso. A parábola
Aí eu pus aqui, né? A parábola do fermento, Mateus capítulo 3. Jesus contemplava sua mãe nos preparos dos alimentos. Eu pus isso aqui, que eu tenho certeza que isso ocorria. Parábola da figueira. Jesus conhecia os ramos, as folhas. Por quê? Ah, ele era Deus. Você acha que um estralo assim, Jesus, ele é real, real, Deus real. Parar, observar o que o Pai criou. Então, ele conhecia de ramos, de folha, ele tinha o conhecimento como ia brotar, né? Conhecia as estações. Você lembra quando ele fala da figueira, em Mateus 24, ele falava que já estava chegando o verão, né? Jesus entendia de estações. Ah, mas ele era Deus, né? Ele tinha que saber de tudo. Deus está pedindo, Deus Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, que você abra sua mente. Jesus andou aqui de forma natural e observando e contemplando o que Deus fez. Então, ele, quando falou da figueira, ele entendeu de ramos, folhas, porque ele observou, ele contemplou, ele conhecia qual eram as próximas estações. O sal, olha só, por que que ele falava do sal? Ressalta o saber, né, que o sal ele preserva ou retarda a decomposição, se ele estiver puro. Mas se a gente transformar o sal em líquido, cloreto de sódio, é um componente estável, não pode perder a sua salinidade, mas pode perder sua eficiência quando diluído, porque Jesus, no momento, ele pegou o sal e ele observou essa, essa forma do sal. Ele contemplou a luz. Quando Jesus falou vinho novo em odres, é um recipiente, odres velho, peles cruas, que eram limpas, tratadas, de peles de cabras, ovelhas, e depois era curtida. Jesus chegou a ver esse trabalho. Tá tudo bem, meninas? Amém? Vocês querem falar alguma coisa? Que senão eu vou lançando tanta referência. Estamos aqui, degustando. Quando fala de odres novo, Jesus! Como que Jesus sabia o preparo dos odres? Isso era costume, era cultura deles. Olha, coisa que é natural para nós, costume para Goiânia aqui, que o nosso filho participa de tudo. Lá para o Oriente era costume. É isso que nós temos que entender. Eu gosto da pastora Carla Damasceno, ela é professora de hebraico. Ela fala: vocês têm que entender, quando nós vamos ler a palavra de Deus, tem os costumes, a palavra lá, ó, tudo as práticas, os hábitos que era do Oriente. Aí a gente engessa, espiritualiza e acha que Jesus não teve uma vida humana, um lado natural dele, Vem de toda uma chegar lá. cultura, né? É a cultura. Chegar E assim, lembrando, irmã. Fala, Priscila. e lembrando que era assim, eles eles eram ensinados pelos rabinos, pelos mestres, e aquele Aí, que era reprovado pelo mestre, ele tinha que voltar para sua família e aprender a cultura da família, ali da vivência dele local, da comunidade, porque o ofício dele ia olha, ser o da família. glória a Então, Deus. tanto que existe uma subjeção que, assim, Pedro, quando Jesus encontra Pedro, pela idade de Pedro, Pedro está pescando, por quê? Porque provavelmente ele foi rejeitado na época dos estudos, ele não foi apto o suficiente para aprender. Por isso que ele volta para a família e aprende o ofício da pesca. Uau! Ei, vai ser bom. Vocês estão entendendo isso aí, né? Dá uma ministração, né? Aprenda Tá com a bom. sua família. Nossa, Não então, desvalorize o conhecimento da sua família. Isso é muito bom. Anote isso aí, Priscila. Dá uma boa ministração. Ei, mas que tem pregadoras, hein? Tem professoras, filósofas, mestras, como diz. Olha só, quando você vai em Lucas, obrigada, Priscila, pela participação. Quando quem está nesse Motorola Moto, amém, Senhor, nos dê mais filhos, gere mais filhas, que venha, Senhor, mulheres que ainda não conhecem a tua palavra. Esse é o meu desejo. Nós vamos evangelizar mulheres que ainda não sentou à mesa, mulheres famintas que desejam sim.
comer uma comida diferente. Então vamos lá, Lucas capítulo 12 fala, tem várias, ele fala, ser consciente, Jesus contemplava os pardais e os corvos. Quando lá fala observai, Jesus observou os lírios, as cores, suavidade e textura. Aí o autor de Lucas e várias outras versões que eu procurei, nossa, meninas, eu tenho que ficar escavando. Ele fala, usa em várias versões, observai os lírios. Aí outra versão tá, aprendei com os lírios, tá bom? Então, tudo isso significa o conceito e vai sempre, né, remete-se à palavra de estudar. Então, quando você para tudo e contempla o que Jesus contemplou, né, e está falando para a gente, espera aí, pare, observe, aprendei, vocês vão aprender no contemplar. É o estudo, é o que nós deixamos. Hoje, os seres humanos, com tanta tecnologia, que depois eu vou até falar para vocês de um filme aqui, que é para a gente assistir, tanto que despertou, deu um start, é um start, né? É isso? Para a gente tomar muito cuidado com tecnologia que está desvencilhando, a pessoa não está tendo essa arte de observar, de aprender e voltar a estudar, como nós estudávamos antes, né? E vamos correr um pouquinho aqui. Um Deus contemplador, Provérbios capítulo 15, verso 3. Vocês leem lá, que eu esqueci de escrever aqui. Segunda Crônica 16, verso 9. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima, para baixo, procurando pessoas que têm um coração íntegro. Deus contempla, abre aspas, o coração, fecha aspas, pensa, que admiração. Oh, glória, aleluia, aleluia. Deus agora, ele contempla o seu coração, Rosa. Pensa. Ele para. Eu estou falando isso. Se você não quiser, você joga fora. Ele para agora. Nós somos o assunto mais comentado no céu. Ele para e contempla com profundidade o seu coração e ele fica assim, uau. Ele fica admirado. Isso é maravilhoso. Ele para tudo e olha e fala assim, nossa, olha o coração dessa Rosa. Há 5 anos atrás, não era assim. Olha como que ele está diferente, saudável, com convicções sólidas. Então, a gente não tem que ficar achando que isso aqui, ai, Deus, olha, a gente às vezes não presta atenção na palavra de Deus com profundidade. Fala, eu vejo esse Deus olhando aqui para a terra e me contemplando com admiração. A gente esquece de viver essa palavra viva de contemplação, de olhar, estudar a Bíblia e falar assim, ele está me vendo aqui, está me admirando, contemplando o meu coração. Tem Salmo 33, verso 14, Salmos 22, 17, que fala sobre contemplação de Deus. Salmo 22, 17, os olhos de Deus me contemplam. Olha, como que você é especial, como que você é amada. Os olhos de Deus estão te contemplando. 1 João 1, acho que eu esqueci aqui, né? Depois eu pego esse referência. Salomão escreveu Eclesiastes, capítulo 2, verso 12. Ele passou a contemplar as coisas com sabedoria. Ei, Deus está nos chamando. Chega de agitação, chega de correr. O contemplar é para você parar e observar as coisas com sabedoria. Dar valor às coisas. Jó 36, 24, Jó 35. Atenta para os céus. Contemplar aqui, ele está sendo mais específico. Atenta, Jó fala, atenta para os céus. Vê e contempla. Poderoso Deus, poderoso Deus. Então, pronto, passei as referências para vocês. Então, vamos lá para o texto. Quantas horas? Tá tudo bem? 7h45. Nossa, então vamos lá.
Jesus era um observador tão atento que se encantava tanto com os detalhes dos pássaros, das nuvens, do mar da Galileia, dos cereais, das árvores frutíferas, das flores, que extraiu lições belíssimas de tudo que captou. Podemos tirar 3 hipóteses. Como assim? Como que podemos comprovar que Maria contemplava a natureza? Aí ele fala, o autor, podemos tirar 3 hipóteses. Primeiro, Maria ensinou o menino Jesus a contemplar a natureza. Esse é o primeiro. Segunda hipótese, ou o menino, com a sua perspicácia divina, ensinou a sua mãe a contemplá-la. Terceira hipótese, ou ambos possuíam essa característica e estimularam mutuamente. Oh, glórias! Eu fico com a terceira hipótese. Então, vamos aqui. Jesus extrai grandes emoções dos diminutos eventos, por ter um filho perito na arte de se encantar com a natureza e de supor que também Maria exalava nos poros da sua personalidade um perfume de prazer pelas pequenas coisas. Se Maria pudesse gritar hoje para vocês, mamães, que o texto, né, o estudo é para as mamães, o que vocês acham? Se Maria pudesse gritar hoje para vocês, mamães, os educadores, o que ela falaria? Eu vou falar o grito aqui, vou deixar vocês falarem. Vaneide, acho que ela ia gritar para nós tirar os meninos do celular. Uau, ó, bola, não foi na É, trave não, acertou. tira os meninos do celular, vai sentar na grama, vai rolar na Oh, grama, glórias. brincar de barro, fazer cozinhadinha. Eu acho que ela ia mandar fazer isso. Ai, cozinhadinho, gente, eu fazia com os meninos, a minha cunhada fez com a Juliana, cozinhadinho. Meninas, acertou. Se Maria pudesse dar um grito de alerta para os pais, educadores, para as mamães, né, da atualidade, hoje ela falaria: tire os seus filhos de ambientes fechados, tire eles de frente de televisões, jogos, celulares e várias outras coisas que vocês já sabem. Ela fala: ensine eles a ser grandes observadores, leva eles para explorar belíssimos, né, detalhes da natureza. Isso que o autor deixa aqui. Muitos vivem na superfície, vamos lá. Deus parece ser um especialista em contemplar o mundo existente, em especial o ser humano. Em sua oração, Maria declarou que Deus contemplou sua humildade. A diversidade biológica exuberante da natureza revela um Deus contemplativo. Maravilhoso, né? Creio que no máximo, olha o autor falando, creio que no máximo 1% das pessoas da sociedade moderna aprendem a contemplar. Vocês concordam? É, E eu vou porque até falar. então, se contemplassem, se conseguissem olhar a beleza, a importância, o favor que existe nas coisas, que até então, ao contemplarmos, né, a gente acaba vendo ali o favor de Deus na nossa vida, em tudo Verdade, quanto ele fez, em tudo quanto ele faz. Os indígenas, eles têm muito isso, essa questão da preservação e da contemplação. Então, é um verdade, princípio muito bonito, onde eles reconhecem e falam assim: o Senhor, ele nos deu o necessário e o suficiente para vivermos, mas a ganância do homem, ela quer sempre usufruir, destruir e acabar com o que tem. Nós não verdade, sabemos tirar da natureza, extrair só aquilo que a gente precisa. A gente verdade. quer ir além, Fortes. nós queremos destruí-la, queremos acabá-la. Então, os indígenas, ele tem, você fala assim, o rio está aqui, você tem que usar ele para aquilo só que você precisa. Então, deixa ele continuar fluindo. Verdade. Tanto quanto que eles conhecem, né, todas as raízes, conhecem, porque eles contemplam a essência, eles sabem exatamente para que aquilo serve. Aleluia. Nossa, Priscila. Mas hoje vocês estão, hein? Parecendo a turminha da sala de aula lá da frente. Parabéns. Vou falar algo para vocês. Em Provérbios, eu tinha esse material guardado. Eles puseram um dia, eu fui num. Eles mostraram uma foto dos indígenas e colocou o texto de Provérbios. Eles nem conhecem a sua lei e te obedecem. E é isso aí que a Priscila está falando. Então, nós temos que entender
que se 1% hoje, na nossa realidade, não aprender a contemplar, vai chegar nesse nível que a Priscila falou, só me dá ganância, destruir, destruir. É isso. Aí, voltando aqui, ó, olha só. Jesus era um carpinteiro. Por fora não tinha nada, por dentro era um conquistador. Conseguia inspirar os abatidos, despertar os deprimidos, fazer sonhar os derrotados. Se não fosse afortunado no território da emoção, quem seria atraído por seu discurso? Quem acreditaria que a eternidade seria uma fonte de júbilo e não de tédio? Aí ele fala: nosso planeta está morrendo exteriormente e o ser humano está definhando emocionalmente. Então, não existe algo mágico, tá? A pessoa fala: ai, por que você é assim? O que está acontecendo? É algo simples que você para, contempla, você tem compromisso com a natureza, nós já falamos isso aqui, você tem compromisso com o social, você tem compromisso com a existência humana e com tudo que está vivo nessa terra. E é o que Deus está chamando, para que venhamos compreender isso. Porque isso, se eu não parar nesse contemplar, que o autor, né, que o contemplar é observar, é aprender, é estudar, é tudo que eu falei para vocês, que o contemplar é o que está lá anterior, e contemplar é meditar, pensar, analisar, reconhecer, contemplar é parar tudo, Rosas, para tudo. Ei, Deus está falando, reserve aí um espaço na sua cabecinha, na sua agenda. Se eu não fizer isso, eu vou me tornar uma cristã, caminhando na graça, como diz o autor aqui, muitos estão definhando emocionalmente, estão esquecendo. Agora, Jesus, né, fazendo poesia com a natureza, o grão de trigo. Como Jesus conhecia, ele viu, ele passava por várias plantações de trigo. Eu tenho certeza que lá na família dele, né, tinha um pedacinho. Você lembra que na nossa família tinha uns pedacinhos de terra e a gente sempre plantava um pouquinho de milho? Aqui em Goiânia era assim, lá no Jardim Goiás tinha um pedacinho de terra no lote, minha mãe, vou plantar um pouquinho de milho aqui. Então, assim que é a nossa cultura aqui, não sei se a Márcia viveu isso, a Priscila ou a Emilva, aqui em Goiânia era normal o povo criar galinha, né? Eu vou falar, galinha, porco, né? aí foi parando, vocês lembram? Aí o povo, você chegava no quintal, não era jardim, não, era um montinho de plantação de milho para fazer uma pamonha, comer milho cozido. Então, Jesus tinha esse hábito, essa cultura. Fazendo poesia com a natureza, um grão de trigo? Como assim? Olha, tanto que é forte. Quando Jesus contemplou o grão de trigo. O resultado, não. Observa os animais arando a terra. Jesus, né? Parou, aqui ele está deduzindo. Ele observava os animais arando a terra, as ferramentas cortantes ferindo o solo, abrindo, mutilando a sua textura. Era tempo de plantio do trigo. Muitos meninos viam seus pais trabalhando, isso era natural. E Jesus, atento, olhava tudo, contemplava os grãos de trigo que seria atirado no solo, e em seguida subterrados e esquecidos. Aí olha só no final, se tornou essa observação dele, se tornou uma poesia, uma profecia, uma declaração. O resultado dessa contemplação do menino Jesus, então, qual foi o resultado dessa contemplação do menino Jesus diante, né, do grão de trigo, né, do cultivo do trigo? Quando adulto quanto adulto ele produziu diamantes com poucas palavras, através da sua contemplação. Com exímia criatividade disse: se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aqui não apenas há a ideia de que um dia morreria, Jesus superaria a morte e resgataria a humanidade, mas também dá um sentido de sócio existencial. Uau!
Jesus, ele observou o grão de trigo e trouxe para a sua realidade, tanto para ensinar e para dizer o que isso ia acontecer com a vida dele, que era necessário. E depois ele fala, ia se multiplicar, e se multiplicou. Olha, nós aqui. Olha a igreja aqui, nós aqui. Tá muito cultura junina, né? Nós aqui. Então vamos lá, não é lindo esse? Fazendo poesia com a natureza, o grão de trigo. A figura social da videira, João capítulo 15. Ele traz a figura da videira. Quantas horas, por favor, meninas? Falta 4 para 8. Então vamos terminar aqui. Jesus, quando adolescente, o autor analisando, né? Contemplava minuciosamente a poda da videira. Os ramos eram lindos, como numerosas e vistosas folhas. De repente chega o viticultor. Então aqui não é algo que você fala, isso aconteceu mesmo de verdade? Meninas, na minha criação, na criação de qualquer criança, ela observa o pai aparando um pé de jabuticaba, uma árvore no jardim, e assim sucessivamente. Vocês sabem disso. E as crianças que moram num apartamento sempre tem algum parente, alguém que vai para a roça e observa isso. Então, assim, a gente não tem que ficar espantado porque o autor está conjecturando, né? Ajuda aí, Márcia, professora. Conjecturando. Conjecturando isso aqui. Amém? Então, vamos lá. Sem dó, Jesus está observando, e o autor fala, sem dó, começa a cortar a videira. Uau! Depois da poda, passava diariamente para ver os ramos. Aqui ele está falando, né? Depois da poda, Jesus passava lá para ver os ramos. E foi acontecendo, né? Um milagre. Novos ramos, diminutos bulbos. Ele usa muitas palavras difíceis aqui, mas começou novos ramos, brotos, É crescia porque bulbo, rapidamente. o bulbo é o olhinho que nasce de novo na planta. Aí, bulbos, tá bom. Então veio os ramos, veio os bulbos desapontanos, que era o olhinho, o brotinho, né? Crescia rapidamente e florescia. E depois ele, né? Jesus olhou aquilo ali, surgiu, né? As gotas de vidas crescia e vinha o quê? Os bangos de uva. Era uma imagem surreal. Quando Jesus apanhava um cacho de uva, claro, que era a cultura deles, a uva. Jesus mastigava, sorvia o sabor lentamente e engolia com um prazer exclusivo. É o que o autor deixa aqui para nós? A dor gerou sabor. O corte produziu muitos frutos. É o que tem acontecido na nossa vida. E não sei quem fala, se é Agostinho Hipona, que ele fala, na minha mais profunda dor, eu vi a sua glória. Então, aqui sobre essa poda, vocês sabem que tem ensinamentos bíblicos do nosso cotidiano, do nosso treinamento, de sermos transformadas de glória em glória até alcançar a estatura do varão perfeito, mas vai ter situações na nossa vida, as intempéries, que é essa poda. Mas Jesus contemplou para nos ensinar. E aqui vem o autor falando, a dor gerou um sabor, o corte produziu muitos frutos. É o que tem para nós. Jesus analisava o comportamento humano e observava a figura da videira e tinha longas reflexões. Às vezes as pessoas falam assim, estamos caminhando para uma geração que está produzindo pouco, não está sendo tão proativa, tão criativa, e várias outras coisas que tem que despertar isso nessa geração. Se não corremos o risco de que mais 10 anos, 20 anos, os nossos filhos não conseguir ter uma reflexão mais profunda e gerar grandes inspirações deles. Então, nós precisamos
aprender como Jesus aqui. Ele estava o tempo todo contemplando o ser humano, analisando o comportamento e através da figura da videira. Ele teve boas reflexões e assim é para que venhamos também refletir, estudar, compreender e reconhecer o que Deus quer nos ensinar naquele momento que você está contemplando. Dias antes de morrer, no momento profundo de comoção, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todo ramo que não der fruto será cortado, e tudo que der fruto será podado para dar mais fruto ainda. Uau! É nós. Jesus era muito generoso. Ele não cortava ninguém da sua história, nem mesmo Judas foi eliminado. Tanto que ele teve o desprendimento e o afeto de chamar Judas de um amigo, amigo. Quando ele o traiu, Judas por si mesmo desconectou da videira. Amém? Então a vida traz podas espontânea. É para nós. Amém? Aleluias. Vocês querem falar alguma coisa? Glória a Deus. Falta quantos minutos? 8:02. Então aqui, deixa eu ver aqui para vocês. Quem contempla a natureza cria raízes emocionais. Segurou essa aí? Amém. Quem contempla cria raízes emocionais, cria raízes emocionais. O ser humano é parte integrante da natureza, mas criou um mundo artificial por perder o contato estreito, prolongado com a fauna e com a flora. Aí, assim, e complementando e agregando, no livro Despertar da Leoa, eu encerro aqui agora, página 28, fala assim: a natureza foi feita para conspirar com o espírito, o seu espírito, a fim de te libertar, de nos libertar. É Ralph Waldo Emerson, está lá no Despertar da Leoa. O segredo da felicidade, agora para encerrar também, né, no livro, o segredo da felicidade se encontra nas coisas anônimas, tão visível aos olhos dos sensíveis e tão oculta aos olhos dos desatentos. Encerro aqui, foi maravilhoso. Eu estou sendo muito tocada, estou sendo assim maravilhada. E Deus tem nos abençoado com a graça comum, porque quando você contempla tudo que Deus fez, tudo que é para você, é a graça comum. E quando você contempla também, você começa a compreender a graça redentiva. Oh, glórias! Eu encerro aqui. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Como eu tenho aprendido com vocês. Terça-feira que vem é o capítulo 9, né? Maria estimulava a inteligência para construir um projeto de vida e a disciplina para executá-lo. Eu preciso disso. Márcia, com você, um beijão. Se vocês desejarem depois novamente, reassista o devocional, porque aí sempre a gente fica com tanta informação, né? Fica faltando alguma coisinha. Qualquer dúvida, pode nos procurar. Márcia, com você. Obrigada, minha filha. Amém. Deus abençoa. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento e pedir essa sensibilidade, né, para as nossas vidas, que nós possamos desacelerar, aprender a contemplar as maravilhas do Senhor, né? O salmista diz: pela manhã ele contempla, né? Pela manhã ele contempla as maravilhas do Senhor. E é pela manhã, ao contemplar, que a gente revigora, né? A gente busca essa força, essa energia, né? E é o que nós estamos fazendo aqui, né? Buscando em Deus forças para continuar a jornada. Glória a Deus. Deus, obrigada, Senhor, por essa manhã gloriosa. Jesus querido, queremos te engrandecer, queremos exaltar o seu nome, Pai. Obrigada pela vida dessas mulheres guerreiras que têm se conectado contigo, Senhor.
Meu Deus, obrigada, Jesus, pela vida da Érica, da Renata Maria, da Priscila, da Evaneide, da Sim, Jesus. Renata, da Emilva, Senhor. Obrigada. Obrigada, Jesus, pela vida daquelas que não puderam participar, as que não Sim, sentem desejo mais, sim, as que Jesus. deixaram os embaraços da vida tomar conta, Senhor. Sim, Jesus. Senhor, venha ter Visita elas. compaixão, venha ter misericórdia. Pai querido, toma nas tuas mãos, Senhor, aquelas que por necessidade, porque estão trabalhando, não podem participar, Senhor. Venha, Jesus Cristo, abrir a mente, o coração, Sim, Jesus. no momento de assistir, Senhor, depois, em outro horário, possam também sentir esse toque, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, engrandecido seja o Senhor para sempre. Glorificado seja o seu nome, Pai. Ó Deus, queremos pedir, Senhor, da sua graça. Da mesma graça que habitava em Maria, queremos pedir Sim, Jesus. que o Senhor venha nos dar, Pai. Eu preciso dessa graça. Sim, Queremos, Pai, ser sim, Deus. uma pessoa contemplativa, que contempla o Sim, Jesus. belo, que encontra esperança nas mínimas coisas. Sim, Dá-nos, ó Deus, um Jesus. coração grato. Sim, Ensina-nos, ó Jesus. Pai, a olhar com gratidão. Ensina-nos a ter empatia pelo nosso próximo, Pai. Sim, Ensina-nos, ó Jesus. Pai, a ser segundo o seu coração, Senhor. Em nome de Aleluia. Jesus Cristo, ó Deus. Te adoramos, te glorificamos para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. É a Érica que está aí. Saudade, como bom ver seu rostinho, mulher de Deus. Amém. Amém. Meninas, eu estou fazendo assim, quando sobe o link lá, que a Márcia põe no canal, eu ponho nos meus status do WhatsApp. Tem muitas mulheres que não é da minha igreja, que não nos conhecem, está assistindo. Minhas tias, eu mando para elas. Minha cunhada, que é muito católica, da renovada, ela está assim, ela está de boca aberta. Ela falando, é muito lindo, tem muita gente curiosa. Então, as pessoas elas precisam ver que nós somos mulheres que estamos estudando. Elas, ó, escuta a fala dessa mulher, ela participa de um grupo de estudo, viu? Isso é reconhecimento para vocês. Depois nós vamos ter uma conversinha do que Deus tem falado ao meu coração, mas põe lá, não é só para ajudar o canal da nossa professora Márcia. Às vezes a gente tem essa mentalidade, né? Não, eu estou falando sim, eu estou falando de mim, porque eu já vi pessoas fazer esse depoimento. Mas é para ajudar outras mulheres, outras mamães. Isso é de Deus. Olha quantas mulheres me chamam lá que nem lembro. Elas, Vaneide, eu assisti, obrigada. Não tem nem religião, nem bandeira de fé. Então, assim, emocionada. Então, faça isso. Pegue o link e coloca lá nos seus status. Quer Amém. falar mais alguma coisa, Márcia? Não, só agradecer por esse momento gostoso em que nós podemos Amém. nos banquetearmos na presença do Senhor. Deus Amém. abençoe a todas, tenham um ótimo dia, estejam com os olhos fixos no Criador, revistam-se da armadura de Deus e estejam firmes, estejam prontas. Amém? Deus Amém. abençoe.